Shalom, queridos, a graça e a paz a todos. A quem fala é o pastor Ricardo Costa. Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo poderoso. Quero agradecer a sua presença por estar assistindo esse vídeo. Quero te pedir, logo aí você que está nos assistindo, tem nos acompanhado aqui os vídeos, deixa seu like aí, ó. Clica na mãozinha e deixa seu like. E se esse vídeo fizer sentido para você, no final, compartilha com os teus amigos. Manda para mais gente, vamos crescer junto. Quero chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, para que esse evangelho chegue a pelo menos 100 mil pessoas até o final do ano, tá bom? E você pode ser uma pessoa que pode me ajudar nisso daí, tá? Mas hoje, o que eu quero falar contigo é por que é tão difícil uma pessoa que se desviou da presença de Deus retornar. Eu queria conversar contigo a respeito disso hoje, tá bom? Mas vamos ver primeiro a vinheta. A Bíblia nos diz que uma vez que confessamos ao Senhor Jesus com a nossa própria língua, a nossa boca, então a partir desse momento o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo habitando em nós, ele nos convence do pecado, ele nos convence das nossas transgressões e nos leva ao arrependimento. Fazendo assim, ele nos ensina a trilhar um caminho que nos levará até Jesus Cristo. Entretanto, a palavra de Deus também nos mostra que certo dia Jesus apareceu para os discípulos, seus apóstolos, e disse: "Mas recebereis poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo." Há uma diferença entre o Espírito Santo habitar em nós e estar sobre nós. Quando o Espírito Santo ele está habitando em nós, ele traz benefício para nós mesmos. Mas quando o Espírito Santo está sobre nós, então ele nos habilita a levar benefícios a outras pessoas que estão próximas da gente. O Espírito Santo sobre nós, ele nos habilita a levar o reino de Deus em todos os lugares por onde nós passarmos. E através de um evangelho vivo, manifestando o poder dele, engrandecer o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. O Espírito Santo, ele está em ação hoje na terra, procurando os verdadeiros filhos do Senhor, a qual ele pode vir sobre eles e prepará-los e capacitá-los para estabelecer o reino de Deus nessa terra. O Espírito Santo está te procurando. Em breve ele vai encontrar você. Shalom, povo de Deus, a graça e a paz a todos, e nós estamos aqui e hoje nós vamos conversar aqui nesse vídeo sobre por que é tão difícil uma pessoa que se desviou, ela voltar para a presença de Deus. O que é? Primeiro vamos entender o que é se desviar. Quando a gente fala esse termo, se desviou da presença de Deus, a gente está falando daquela pessoa que se afastou da presença de Deus, tá? Eu não vou referir aqui em relação à igreja, mas eu vou me referir aqui em relação à presença de Deus. Ainda que tenha pessoas que estão dentro da igreja e que estão desviadas da presença de Deus, bem longe, né? Assim tem pessoas que saíram da igreja e também se desviaram da presença de Deus. Mas por que é tão difícil voltar, né? Então, uma pessoa desviada é essa, que se afastou de Deus. E por que uma vez que ela se distancia, que ela se afasta, por que é tão difícil voltar? Eu poderia enumerar aqui centenas de questões que provam, que mostram para você o porquê que é tão difícil a pessoa voltar. Mas eu quero abordar só alguns pontos principais que eu tenho visto, que esse é o principal. E veja bem, o que eu estou falando para você é com propriedade. Porque quem me conhece, quem sabe do meu testemunho, sabe que eu entrei na igreja, eu aceitei Jesus, fiquei muito tempo, mas aí depois eu me desviei, eu me afastei da presença de Deus. E eu fiquei 10 anos longe da presença de Deus. E eu digo que eu me tornei a pior pessoa do planeta. Eu comecei a fazer um monte de coisa de errado, um monte que você possa imaginar, tudo de errado eu fiz. E aí depois de 10 anos que eu voltei. E aí quando eu digo que eu voltei para a presença de Deus, depois de 10 anos, aí eu tive um encontro verdadeiro com Ele. E lá eu estou até hoje, não pretendo sair, não vou sair nunca mais da presença de Deus. Então, durante 10 anos foi muito difícil para que eu voltasse. Muito difícil mesmo. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências, né? E o porquê que foi difícil voltar, tá bom? Então vamos lá, me acompanha aqui. O primeiro ponto que influencia
e que dificulta uma pessoa dela voltar para a presença de Deus é ela estar cômoda na situação que ela está vivendo. Então, por exemplo, a pessoa ela se afasta da presença de Deus, ela não simplesmente se afasta de uma hora para outra. Ela simplesmente para de ir para a igreja, ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, aí ela vai diminuindo a frequência na igreja, daqui a pouco ela muda o convívio, ela muda os lugares onde ela frequenta, agora as baladas se fazem presente mais na vida dela, ela começa a beber, alguns começam a fumar, a usar drogas, a participar de festas de orgia ou de outras coisas, enfim. Ela já não vai mais à igreja, prefere estar numa balada do que isso. Então, e ali ela começa a praticar pecados, iniquidades, transgressões que ao corpo é prazeroso. Então, por exemplo, diferente do que às vezes a igreja prega, que o pecado é ruim. Veja, o efeito do pecado é ruim, péssimo. A consequência do pecado te leva à morte. É isso que a palavra diz, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele vai te levar à morte. Entretanto, o sabor do pecado é prazeroso. É justamente por isso que eu costumo dizer nas minhas pregações, se pecar fosse tomar injeção, ninguém pecava. Se pecar fosse fazer exame de endoscopia, ninguém ia fazer, ninguém ia querer. Mas o pecado ele tem um sabor prazeroso. E aí uma pessoa que se afasta e começa a praticar o pecado, tem certo momento que ela sente prazeroso, se sente cômodo e ela não quer sair daquela situação. Então, isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a ir para as baladas, comecei a fazer um monte de coisa, eu sentia prazer naquilo. Eu não queria mudar. Para mim a vida estava, aquela vida lá estava cômoda, estava tranquilo. Então eu não queria voltar. Deixa eu aqui que eu estou feliz. Eu me sinto mais feliz aqui. Então a primeira coisa que contribui para ser muito difícil que uma pessoa volte para a presença de Deus é ela se sentir cômoda no lugar que ela está, ela se sentir bem ali onde ela está. Então ela não quer mudar e ela precisa entender que há algo, uma consequência que virá sobre a vida dela futuramente, que se chama a morte, seja a morte espiritual ou seja a própria morte física, que a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então a primeira coisa é estar cômoda e querer permanecer ali onde ela está, não querer mudança. A segunda coisa que atrapalha muito uma pessoa de voltar para a presença de Deus, a segunda coisa que contribui para dificultar com que uma pessoa que se afastou ela volte para a presença de Deus é o seguinte, é a pessoa que desenvolve uma característica crítica, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer para você que quase que 99,9% das pessoas que se afastam da presença de Deus, elas com certeza elas se afastaram. Por quê? Porque tiveram um desentendimento na igreja, ou tiveram desentendimento com alguém da igreja, ou com um pastor, com um presbítero, um diácono, um líder, alguma coisa. Ela sempre vai ter alguma coisa para falar e culpar a igreja. E aí ela começa a criar um pensamento crítico, ela começa a criar uma visão crítica. E essa visão são os próprios demônios que colocam na mente dela. Eu vou falar disso mais para frente. Então ela começa a olhar para a igreja e ela começa a ver erro em tudo. Então ela vê, eu não concordo com isso na igreja, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com o que o pastor está falando, eu não concordo com isso. E ela sempre vai ficar procurando um defeito, sempre vai ficar procurando. Então pode ser tudo bom, mas ela sempre vai olhar para o defeito, vai ficar criticando, falando mal, falando disso, falando do pastor, disso. Na visão dela, nenhuma igreja presta e tal. Então veja bem, nós precisamos entender que a igreja é lugar de quem não presta. Igreja é lugar de quem não presta. Eu vou falar de novo para você entender. Igreja é lugar de quem não presta. Sabe por quê? Porque todos os santos já moram lá no céu. Se a igreja for um lugar que é um monte de gente santa, impecável e sem nenhum problema, então aquela igreja estaria vazia. Estava todo mundo morando no céu.
Mas não, é todo mundo que não presta. É todo mundo, é ex alguma coisa, é ex-assassino, é ex-prostituta, é ex-drogado, é ex tudo, tá tudo lá e é todo mundo que não presta e eles sabem que não prestam e é por isso que eles estão lá, porque eles sabem que só Jesus pode mudar a história deles e transformar eles em alguém que preste. Você tá entendendo? Quando a gente entende isso que a gente coloca, a gente para de ficar querendo colocar dizendo que o outro é isso, que o outro, porque realmente não presta mesmo. Então é um lugar que não presta. Então tem que tirar essa visão crítica, tem que se libertar desse pensamento crítico. Então, às vezes a pessoa ela está no mundo, aí ela já não vê ela já vê que aquela situação que ela está vivendo já não é boa. Então ela quer voltar. Quando ela começa a querer voltar, a primeira coisa que vem na mente dela, mas a igreja, eu passei por isso, eu sofri isso, eu tive um problema assim, então eles vão fazer de novo, igreja tudo igual, e começa aquela crítica. Se ficar com esse olho crítico, com essa visão crítica, você não vai voltar, você vai continuar lá, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor está te chamando, dizendo assim, ó, aqui todo mundo, ninguém presta, e você também não presta também, então vem para cá, se junta aqui que eu vou cuidar de você, para tornar você alguém que preste. Amém? A terceira coisa que dificulta muito uma pessoa que se afastou de Deus, que se desviou da presença de Deus, que dificulta com que ela volte, com que ela retorne. Terceira coisa são as amizades erradas. Veja, quando uma pessoa ela sai da casa do Senhor, ela muda. Quando ela sai da presença de Deus, ela muda as amizades. Então as amizades que levavam ela para Deus, agora ela está com outras amizades. São pessoas que afastam ela de Deus. Então quando ela afasta ela de Deus, ela fica com aquelas amizades. E às vezes ela está querendo voltar para a presença de Deus, mas aquelas amizades que ela conquistou lá no mundo lá, vão começar a querer puxar ela para lá. Então, já aconteceu contigo? Você que está desviado, talvez você está me assistindo, talvez você seja uma pessoa que está desviada, está tentando não voltar. Toda vez no domingo, você marca, não, hoje eu vou na igreja. Aí você recebe um telefonema logo cedo, ei, vamos numa balada, vai ter uma baladinha assim. Aí naquela hora você, meu Deus, eu ia para a igreja. Vamos aí, vamos. Às vezes você está pronto para ir na igreja fazer uma visita. Aí toca a campainha e vem alguém te chama para ir numa baladinha, no aniversário, não sei aonde, para dar um rolê na praça e você vai. Olha só, a palavra de Deus diz assim, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, você que se desviou e está querendo voltar, você precisa cuidar de você. Então é momento de você não dar ouvido a essas amizades lá do mundo, essas amizades que estão te afastando de Deus. Entenda, eu não estou dizendo para você deixar de ser amigo delas, eu não estou dizendo para você passar a ser inimigo delas, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que nesse momento que você volta para a presença de Deus, você precisa ter companhia de outras amizades, das amizades que te levam para perto de Deus, que vão te levar cada vez mais para perto de Deus, para que você tenha força e consiga chegar perto, estar mais perto dele. E o quarto ponto que dificulta, e esse é a maior resistência, esse é o pior de todos que atrapalha uma pessoa que se desviou da presença de Deus que ela volte. Sabe qual é? É o Clube dos 8. O que é o Clube dos 8? O Clube dos 8 é o seguinte, a palavra de Deus diz que uma vez que um demônio ele é expulso da vida de uma pessoa, ele dá uma volta nos 4 cantos da terra e ele não encontrando lugar para ficar, então ele volta. Ao encontrar a casa vazia, ele traz consigo 7 demônios piores do que ele, 7, ou seja, ele mais 7, piores do que ele, tornando aquela pessoa 8 vezes pior do que ela era antes dele sair. Ou seja, quando você se converteu, sai um demônio da tua vida. O demônio que te atormentava, que tentava te aprisionar, saiu, foi expulso. Ele deu uma volta, aí você se desviou. Quando você se desvia, aquele demônio ele volta, encontra a casa vazia, porque o Espírito Santo está mais lá. E ele traz consigo 7 piores e entra lá. Agora, se tinha um demônio que te mantinha, que tentava te manter longe da presença de Deus, agora que você desviou, veio 8, né? Agora tem 8, é ele e mais 7, piores do que ele. Então a pessoa ela sofre uma resistência muito maior, muito mais intensa. Então assim, acredite,
sozinho. É muito difícil uma pessoa que se desviou da presença de Deus, ela voltar e se reconciliar com o Senhor. É muito difícil. Ela precisa de auxílio, ela precisa de pessoas que estejam lá. Se tem 8 demônios tirando ela da presença de Deus, ela tem que ter pelo menos uns 16 amigos para trazer ela para a presença de novo, tá? Para fazer esse trabalho. Então, peça ajuda. Se você está ficando fraco, peça ajuda para o teu pastor, para o teu grupo, para o grupo de jovens, para os obreiros. Peça ajuda para alguém, mas não tente lutar essa luta sozinho. É muito difícil você lutar essa luta sozinha. É muito difícil. Não tente lutar essa luta sozinha. Eu tenho um livro, ele está até aqui, que é o livro Manual Prático de Cura e Libertação. Esse é um livro, Manual Prático de Cura e Libertação. Ativando o ministério por meio das maiores fontes de milagres. Aqui, nesse livro, eu trago assuntos muito profundos acerca de libertação. Então, quando você estuda esse livro, você consegue aprender a lidar com situações desse tipo, de pessoas que se afastaram da presença de Deus e não conseguem voltar. Você aprende a ministrar de forma poderosa, através de uma oração profética, de batalha espiritual, para você tomar das mãos do diabo essas pessoas que o diabo está aprisionando e mantendo longe da presença de Deus. Tá? Nós temos ele lá no nosso site, você pode estar adquirindo, tá bom? Querido, se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, clica aí no like, ó, e deixa o seu like, compartilha com os teus amigos. Se você conhece alguém que se desviou e não está conseguindo voltar para a presença de Deus, compartilha com ele, mostra para ele, diga para ele, olha só, assiste esse vídeo aqui desse pastor, acho que está acontecendo isso daqui contigo, tá bom? Me ajuda a compartilhar, tá bom, querido? Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo.